Olá, amores! Estamos de volta para mais um ciclo de conversa sobre a República Velha. Nesse terceiro episódio, nós vamos conversar sobre o governo do Marechal Floriano Peixoto. Espero que vocês gostem, ok? Antes da gente iniciar, eu gostaria de dar uma dica de leitura. Então, para a gente compreender melhor o processo da proclamação da República Brasileira e o início da República aqui no Brasil, os primeiros anos da República, eu indico esse livro aqui, tá? Então, 1889, de Laurentino Gomes. Então, esse autor, ele é o mesmo daquele 1808, que trata da família real, e 1822, que trata da questão da independência. Então, é um livro que vale super a pena. Então, 1889, ele trata exatamente da proclamação da República. Quando ele diz, como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República do Brasil. Então, fica a dica, vale super a pena a leitura, ok? Então, espero que vocês gostem do episódio de hoje. Vamos lá? Beijo! Não esqueçam de curtir, comentar, divulgar, se inscrever no canal quem não se inscreveu ainda e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então vamos lá, amores. Beijos. Bem, amores, estamos de volta. Vamos prosseguir com o nosso ciclo de conversas sobre a República Velha. Então, no episódio anterior, nós iniciamos a nossa conversa sobre esse período da República Brasileira, falando sobre a chamada República das Espadas, o governo dos dois primeiros presidentes do Brasil, ambos militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que durou de 1889 até 1894. No segundo episódio, nós falamos sobre o governo de Deodoro, as características desse governo, as turbulências políticas e econômicas e a sua renúncia em novembro de 1891. Nesse terceiro episódio, nós falaremos sobre o governo do outro presidente militar da República das Espadas, que foi o Marechal Floriano Peixoto, que é considerado o segundo presidente da história do Brasil. Só para a gente não perder o link, né, para a gente entender a ascensão de Floriano Peixoto, é bom relembrar que Deodoro, ele só assumiu porque Deodoro renunciou em novembro de 1891. Então, Floriano Peixoto tinha sido eleito vice-presidente e Deodoro presidente pelo Congresso da época, pela Assembleia Constituinte, que oficializaram os dois no cargo. E aí, Floriano só vai se tornar presidente do Brasil por conta da renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. E, obviamente, a gente entendeu que a renúncia dele se deu exatamente por conta de todas as turbulências políticas, econômicas, o seu autoritarismo, né, que ele mandou fechar o Congresso, entre outras medidas, que levou a uma oposição muito acirrada, e também não só a oposição do Congresso em si, mas também dos seus próprios aliados, né, ou ex-aliados, entre eles o vice-presidente, o Floriano Peixoto, que conspiraram contra Deodoro. E aí Deodoro acaba renunciando em novembro de 1891, alguns meses depois, ele acaba falecendo porque ele já vinha doente. Diz, inclusive, que Deodoro, eu não coloquei isso no episódio passado, mas vou colocar, o Deodoro ficou mas tão indignado, tão magoado com a traição, principalmente dos militares, né, do Floriano, e de outros ex-companheiros do golpe da República, que ele pediu para, quando morresse, não ser enterrado em trajes militares. Realmente, ele foi enterrado em trajes civis, né? Não foi enterrado com roupas militares. Teria sido um pedido dele, exatamente por conta de toda a mágoa que ele ficou em relação às conspirações contra o governo dele, né? Que ele foi obrigado a renunciar. Então, é a segunda fase da República das Espadas, como a gente já disse, é o governo de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que era o vice-presidente, que assumiu após a renúncia de Deodoro. Então, ele vai governar de 1891 até 1894, complementando o mandato que seria de Deodoro. Então, ele vai até 1894.
O Marechal Floriano Peixoto, assim como a gente fez com Deodoro, nós vamos fazer também com ele. Vamos dar as características pessoais, falar um pouco sobre o homem Floriano Peixoto. Quem foi o Floriano Peixoto? Porque, da mesma forma que Deodoro, Floriano também era de Alagoas, né? Então também era marechal, também participou da Guerra do Paraguai, do qual se destacou por bravura nesse conflito. Inclusive, ele foi um dos que estavam presentes na Batalha de Cerro Corá, que termina com a morte do líder do Paraguai, Solano Lopes, né, que é do chefe do governo paraguaio. Ele estava presente nessa batalha que terminou com a morte de Solano. Se destacou em várias batalhas, do Itororó, do Havaí, várias batalhas que o Brasil participou na Guerra do Paraguai. Então, ele tinha muitas medalhas, principalmente por bravura. Inclusive, tinha uma lenda na Guerra do Paraguai, entre os soldados liderados por Floriano, se disseminou uma lenda de que ele tinha o corpo fechado, porque nenhuma bala o atingia. Na verdade, ele se destacou pela coragem, pela bravura, na frente da liderança dos seus soldados na Guerra do Paraguai, o que acabou tornando famoso por conta disso. Então, ele, como eu disse, ele era do interior de Alagoas, também ingressou no Exército, também vinha de família pobre, assim como Deodoro, de muitos filhos. Também viu no Exército, ingressar no Exército, nas forças militares, como uma forma de obter ascensão social, status social, né? E seguiu carreira militar até se transformar em marechal após a Guerra do Paraguai. Assim como Deodoro também tinha um viés autoritário, eu acho que talvez pior do que o de Deodoro da Fonseca, porque o Floriano Peixoto ele era considerado, na época, não só pelos seus opositores, mas também até pelos seus próprios aliados, como uma pessoa que tinha um caráter incógnito, ou seja, ninguém sabia qual era a dele. Porque, na verdade, se a gente for analisar, até mesmo no processo da proclamação da República, o papel de Floriano Peixoto não foi um papel de atuante. Ele foi um papel muito mais de ver como é que as coisas iam ficar para se posicionar. Aliás, isso era uma característica dele. Ele sempre ficava em cima do muro ali, né? Então, o papel dele no golpe do 15 de novembro foi muito mais um papel de omissão do que de participação. Né? Porque quando ele viu que a situação já estava ganha para o lado dos republicanos, né? Que o golpe da República tinha dado certo, é que ele se posicionou, vamos dizer assim, oficialmente, não obedecendo a uma ordem do Visconde de Ouro Preto para o ministro da época para bombardear, para atacar as forças republicanas. Foi a única atuação mesmo que ele teve no 15 de novembro. Ele não teve uma participação ativa. Ninguém sabia dizer qual era a dele realmente na história, porque ele nem era monarquista, ele não tinha um posicionamento político público, ele não se definia. Ninguém sabia se ele era monarquista, se ele era republicano. Na verdade, a gente pode dizer, como muitos autores colocam sobre Floriano, que ele nem era monarquista, nem era republicano, ele era florianista. Ele era muito mais a favor do personalismo, da pessoa dele. Né? Ele defendia os interesses de Floriano e não os interesses da República ou de qualquer outro regime. Esse viés autoritário, radical, nacionalista, né, fez com que o governo dele ele governasse praticamente em constante estado de sítio, foi um dos governos mais turbulentos do período republicano, né? E o enfrentamento a essas situações, a essas turbulências, essas revoltas, né? Foram duas revoltas que aconteceram grandes no governo dele, a revolta da Armada e a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. O enfrentamento dele diante dessas revoltas acabou gerando para ele o apelido de o Marechal de Ferro. Então, o Marechal de Ferro, porque ele teria enfrentado, através da força, ele teria enfrentado e derrotado esses movimentos que ele dizia que eram movimentos contra o governo republicano, que eram movimentos a favor da monarquia. Então, por isso, ele foi apelidado de o Marechal de Ferro. Mas ele também tinha outros apelidos, não muito
vamos dizer assim, não muito lisonjeiros, como o Caboclo do Norte e Tabaréu das Alagoas. Por quê? Porque ele era um bicho bruto, ele era muito matuto, ele não tinha nenhum refinamento, ele não tinha nenhuma educação, ele era aquele militar na sua mais pura essência. Né? Então, aquele militar autoritário que não teve acesso à educação, não tinha nenhum tipo de refinamento. Quando se tornou presidente, né, que assumiu, ele se recusou, inclusive, a morar lá na residência dos presidentes. Ele continuou morando no subúrbio, na casa que ele morava no subúrbio. Ele não tinha, ele tinha qualquer ojeriza, ele tinha toda ojeriza a liturgia do cargo, né? Ou seja, os rituais de como tratar as pessoas como presidente. Ele se comportava de uma maneira extremamente mal educada. Basta ver, por exemplo, que relatos de muitos embaixadores aqui no Brasil que ele simplesmente se recusou a receber. Então, só teve, em todos os períodos que ele foi presidente, só uma vez ele fez aquela cerimônia de receber as credenciais dos embaixadores, que é uma formalidade para que o embaixador possa atuar, estrangeiro possa atuar dentro do país. Então, só uma vez ele fez isso. O embaixador da Inglaterra, depois, teve que esperar 2 meses para poder apresentar as credenciais, porque ele sempre dava desculpa que não queria receber de forma nenhuma. Então, ele não tinha nenhum refinamento, nenhum ritual respeito às liturgias do cargo. Muito pelo contrário. Ele era muito belicoso, assim, ele era muito agressivo, né? E tinha essa postura como se era a postura mesmo de ditador. Ele detestava todo tipo de formalidades, ele detestava a imprensa, ele detestava os políticos. Então, ele, como ele mesmo diz, ele era o homem de agir e não de falar. Tem até um episódio interessante que demonstra bem essa característica dele, que quando ele decretou o estado de sítio, em 1892, que o Congresso ficou lá debatendo o estado de sítio, né, se era legal ou não era legal, ele mandou um recado dizendo assim: pode ficar aí conversando enquanto eu vou prendendo. Então, era típico, era característico dele. Então, ela tinha esse caráter extremamente, vamos dizer assim, extremamente autoritário, né? E com essas características mesmo de homem matuto mesmo. Isso ele é chamado Caboclo do Norte, Tabaréu. Tabaréu significa exatamente aquela pessoa bem simples, bem matuta mesmo, Tabaréu das Alagoas. Tem até um relato de uma autoridade lá foi despachar, pegar um documento na casa dele, encontrou ele de cócora na porta da cozinha, comendo numa frigideira. Então, ele não tinha essa preocupação com a liturgia do cargo de forma nenhuma. Então, esse era o Floriano Peixoto, né? Essa era a figura do Floriano Peixoto, extremamente autoritário, extremamente personalista e que acabou criando um governo ditatorial. O período que ele permaneceu, 1891 a 1894, que ele permaneceu como presidente do Brasil, foi um dos períodos mais turbulentos da história republicana. Então, que ele governou praticamente em constante estado de sítio, que é aquele estado de exceção em que todas as garantias individuais são abolidas em nome da manutenção da ordem. Né? Então, uma característica que pode ser atribuído a Floriano é a ideia do salvador da pátria. Ele se considerava o salvador da pátria. Ele dizia que ele estava como guardião da ordem, da disciplina, da ordem e tudo mais. Aquela coisa bem ditatorial mesmo. Esse era o Floriano Peixoto. E aí, para a gente dar início, o governo dele já começa com um problema sério, porque a posse dele foi considerada inconstitucional. Existiu, então, uma polêmica sobre se era legal ou não ele assumir. Quando Deodoro renunciou, imediatamente ele tomou posse do governo, né? Então, ele assumiu o governo. Isso foi questionado pelo Congresso da época, foi questionado pelo jurídico da época, pelos juízes da época, porque
agredia, ia contra o artigo 42 da Constituição de 1891, que tinha sido recém-promulgada, há pouco tempo tinha sido promulgada. Então, o que é que dizia o artigo 42 da Constituição de 1891? Dizia que, se por qualquer motivo, morte ou doença, qualquer motivo, o presidente se afastasse do poder, então saísse do poder, com menos de 2 anos de mandato, teria que haver uma nova eleição. Era o que rezava o artigo 42 da Constituição. Só que o que aconteceu? Oficialmente, como presidente eleito, que não pode contar o governo provisório, Deodoro e Floriano só tinham 9 meses de governo. Então, eles eram oficialmente presidente e vice-presidente apenas 9 meses. Então, ou seja, estava ilegal a situação aí. Ele teria que assumir provisoriamente, interinamente, convocar uma nova eleição, segundo a Constituição de 1991, mas não foi, de forma alguma, o que Floriano Peixoto fez, de forma alguma. Ele se apegou ao cargo, se agarrou ao cargo e continuou assumiu como presidente. Na verdade, é bom dizer, vale dizer, por conta dessa polêmica toda, ele nunca assumiu o título de presidente. Ele sempre se afirmava, se colocava como título dele de vice-presidente, que estava governando o Brasil de forma interina, mas que tinha o título de vice-presidente. Mas, na prática, ele era o presidente, tanto que ele é considerado o segundo presidente da história da República Brasileira. Mas a posse dele foi, sim, inconstitucional. Isso já começou aí, já começaram os problemas a partir daí, porque começou a haver uma série de questionamentos, ele teve que enfrentar uma série de questionamentos no Congresso, no setor jurídico e tudo mais, e aí, obviamente, ele se agarrou no cargo, buscou legitimar a sua posição, passou a colocar publicamente que todos aqueles questionamentos eram ações de monarquistas para retomar o poder, para derrubar a República, para voltar o poder, coisa que nunca aconteceu, porque nunca houve aqui no Brasil um movimento forte para restaurar a monarquia, nunca houve, mas ele começou a espalhar, a divulgar, a se colocar que ele estava sendo pressionado, que ele estava sendo questionado, exatamente porque havia um movimento monarquista para tomar o poder de volta e derrubar o governo republicano, e que ele, o Floriano, ele se coloca agora como salvador da pátria, para proteger o país dos inimigos monárquicos. Então, para isso, ele atribui uma série de poderes. Uma outra característica do Floriano, que é bem interessante, é a questão dele ser considerado como um traidor. Ele era considerado traidor por todos os lados. Por quê? Porque ele traiu, ele fazia parte da defesa, do Ministério da Defesa, do Império, traiu o Império. Depois traiu Deodoro, ficou ao lado do Congresso. Depois traiu o Congresso, Deodoro tinha fechado o Congresso, ele ficou do lado dos congressistas, conspirando contra Deodoro. E aí, depois que ele assume, em 1892, ele decreta o Estado e se fecha novamente o Congresso. Então, ele não tinha lealdade política com nenhum grupo. Ele era leal apenas a ele mesmo. Ele era leal apenas ao florianismo, que foi o que caracterizou principalmente o governo dele. Então, como eu já disse, ele é uma figura muito polêmica. Tem quem defenda, mas a maior parte dos historiadores colocam que Floriano Peixoto, os que defendem dizem que ele consolidou a República, que ele impediu a volta da monarquia. Existem seus defensores, obviamente. Mas a maior parte, a maioria dos historiadores colocam que, na verdade, o que ele trouxe para a República Brasileira foi esse ranço do autoritarismo, foi esse ranço, essa coisa negativa do personalismo político, do autoritarismo político, que vai
que vai existir na história do Brasil, da República Brasileira, passando por vários presidentes, inclusive, até hoje, a gente observa essas mesmas características. Por conta dessa situação toda, né, que Floriano está sendo questionado a posse dele, ele resolve acabar com a confusão, decretando o famoso estado de sítio em 1892. Estado de sítio é um decreto governamental que retira, que coloca o país em um chamado estado de exceção e que retira, abole todas as garantias constitucionais individuais e dá amplos poderes ao presidente da República para fazer o que for necessário para manter a ordem e a disciplina. E ele manteve esse estado de sítio. Deodoro já tinha implantado na época do fechamento do Congresso, em 1891, 1892, ele volta novamente a decretar o estado de sítio, volta novamente a fechar o Congresso. Então, ele passa a ter o governo dele passa a ter essa turbulência política. Desde o começo, começou errado e vai errado até o fim. Esse período, essas questões todas nesse período do governo de Floriano, que esses questionamentos todos levaram ao surgimento de duas revoltas, dois movimentos que vão caracterizar essa fase do governo de Floriano, que é a segunda revolta da Armada, foi de 93 até 94, e a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que vai durar mais tempo, a gente vai ver daqui a pouco. Esses dois movimentos, apesar de a Revolta da Armada, ser um movimento especialmente contra Floriano, lá no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista foi uma disputa política interna do Rio Grande do Sul, mas que teve interferência e influência do que estava acontecendo aqui no Brasil, fez com que esse governo fosse caracterizado por uma intensa turbulência política, militar, econômica e tudo mais. A segunda revolta da Armada, ela aconteceu no mesmo patamar, vamos dizer assim, do mesmo modo, da mesma forma da primeira revolta armada. Inclusive, os líderes eram o mesmo. Quem liderou a primeira revolta armada, que teve sucesso, que pressionou a renúncia de Deodoro, liderou agora também a segunda revolta da Armada contra Floriano, e não vai ter o mesmo sucesso que teve anteriormente. Então, o almirante Custódio de Melo foi quem liderou esse movimento. A segunda revolta da Armada foi um movimento contra a posse de Floriano, que é acusado, esse movimento colocava que o governo era anticonstitucional, estava ferindo a Constituição, que Floriano não podia estar como presidente. Então, a Armada, que era o nome dado à Marinha na época, se insurgiu contra a posse de Floriano. Então, Floriano decretou esse movimento monarquista, porque a Marinha, a Armada, era conhecida por ser monarquista, e realmente a maior parte da Armada era favorável à volta da monarquia. Então, havia mesmo essa influência, embora muitos fossem republicanos. Então, ele aproveitou isso e usou a desculpa, que era um movimento de tendência monarquista, para poder atacar a revolta da Armada. Uma das causas principais dessa segunda revolta, além da posse ilegítima de Floriano, obviamente, era a mesma insatisfação que existia na época de Deodoro, a desvalorização da corporação da Armada pelo governo republicano. Então, a Armada, a Marinha, por ser uma força monarquista, ela foi desprestigiada, apesar de ter participação no movimento republicano, de alguns elementos da Marinha, mas a força em si, a Armada em si, ela foi totalmente desprestigiada, afastada do ciclo do poder pelos militares do Exército. Então, isso gerou uma insatisfação muito grande entre os monarquistas. O almirante Custódio de Melo fez a mesma tática da revolta anterior, Então, cercou ali a Baía da Guanabara, apontou os navios para o Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a cidade, caso o Floriano não renunciasse. Então, ao contrário de Deodoro, que acabou renunciando, o Floriano bateu o pé e disse que não saía, e aí houve uma
uma repressão violenta, né, dos militares florianistas, né, do Exército, contra a Marinha. Essa repressão durou cerca de 6 meses, essa disputa da revolta da Armada. Foi feito um cerco, em torno, os navios foram proibidos de aportarem, ficaram em alto mar, ficaram lá sem poder ter provisões, nem receber comida, nem nada. Esse cerco durou 6 meses. Obviamente, não teve... O ataque era mais um blefe, né, do que qualquer outra coisa. Só teve um tiro de canhão que eles deram, que até atingiu o teto da igreja da Candelária. Foi um tiro só, que eles não tinham munição suficiente. A revolta armada era muito mais um blefe, né? Foi muito mais a pressão do que propriamente eles teriam condição de efetivar realmente um bombardeio no Rio de Janeiro. Mas, depois de 6 meses, os marinheiros, né, a Armada se rende com o almirante Custódio de Mello. Os oficiais, só os oficiais que participaram, desculpa, que participaram do movimento, eles embarcaram em navios portugueses e pediram asilo político, né? Então, embarcaram nesses navios que estavam na Baía da Guanabara, embarcaram nos navios e pediram asilo político a Portugal. Então, o Floriano, para não bombardear navios que eram internacionais, navios portugueses e tudo mais, ele resolve ceder e autoriza que os navios sigam viagem, levando os revoltosos com eles, mas com a condição que eles só poderiam desembarcar em Portugal, em Lisboa. Só que o que acontece? Os navios, ao invés de seguirem para Portugal, os navios seguiram para o sul do Brasil. Então, esses revoltosos da revolta da Armada, né, então, tiveram o apoio dos portugueses, que obviamente eram monarquistas, e acabaram imigrando, indo para o sul do Brasil e desembarcando em hoje é Santa Catarina, se juntando aí aos combatentes da Revolução Federalista, que já estava a pleno vapor lá no Rio Grande do Sul. Obviamente que quando Floriano soube, ficou por conta em relação a isso, e as principais consequências disso aí foram os rompimentos das relações diplomáticas com Portugal. Então, Floriano rompeu relações diplomáticas com o governo português, acusando de ser monarquista, né, de ajudar uma revolta monarquista aqui no Brasil, o que, na verdade, ele também não estava muito errado, não, porque os navios portugueses apoiaram a revolta da Armada. Lembre-se que nessa época aí governava Portugal o sobrinho neto do Dom Pedro II, né? O Dom Carlos, que era o rei de Portugal nesse período, era sobrinho neto do Dom Pedro II. Então, houve sim essa ajuda. Os navios portugueses desembarcaram os revoltosos de Santa Catarina e lá, depois de romper relações diplomáticas com Portugal, o governo de Floriano enviou os militares para combater esses revoltosos lá em Santa Catarina, interferindo no conflito federalista do Rio Grande do Sul. É bom lembrar que esse conflito que a gente vai falar daqui a pouco, ele já estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul e envolvia os partidários de Floriano, liderado por Júlio de Castilhos, e os que eram contra o Floriano, liderado por Silveira Martins e por Medicino Saraiva. Essa Revolução Federalista, o Júlio de Castilhos pediu ajuda a Floriano, né? Convenceu o Floriano de que não era só uma disputa política pelo governo do Rio Grande do Sul, né? Pelo poder do Rio Grande do Sul. Era uma rebelião monárquica que queria voltar à monarquia. E, com isso, ele obteve o apoio de Floriano Peixoto, né? Teve o apoio de Floriano Peixoto a Júlio de Castilhos na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Esse movimento, essa ida dos revoltosos para lá, acabou gerando um conflito armado em Santa Catarina. Esse conflito armado acabou com a execução dos revoltosos, que foram fuzilados. Houve um verdadeiro massacre,
na cidade de Santa, na capital do estado de Santa Catarina. Nessa época não se chamava mais província, né? Lembrando que na Constituição de 1891, todas as províncias, como eram chamadas aqui no Brasil, passaram a ter o nome de estados federados, né? Então, esses estados, cujos governantes, na época, não tinha ainda o nome de governador, né? Mas era presidente de estado, como era conhecido na época como presidente de estado. Vinha da época do Império, né? Presidente da província e tal. Depois é que passa a se chamar de governador. Então, após a derrota dos revoltosos em Santa Catarina, após esse massacre, mais de 100 pessoas foram fuziladas, né? O comandante florianista, que comandava as tropas florianistas nessa ação, chamado César Moreira, Moreira César, desculpe, ele vai promover esse massacre e vai decretar o ato de mudança do nome da cidade, da capital de Santa Catarina, que era chamada antigamente de cidade Nossa Senhora do Desterro, que era o nome antigo da capital de Santa Catarina, e aí Moreira César vai mudar o nome da cidade para Florianópolis, bajulando aí Floriano Peixoto, né? Então, é um ato puro de bajulação do ditador, bajulando o ditador Floriano Peixoto. Aí passou a se chamar, então, a partir desse período, a partir de 1894, a cidade de Nossa Senhora do Desterro passa a se chamar a cidade de Florianópolis, que quer dizer a cidade de Floriano. Existe, inclusive, depois, durante muito tempo, até o século XX, existia uma corrente lá em Santa Catarina que queria, por conta desses episódios, queria a volta, o retorno ao nome original da cidade, já que esse nome foi dado em consequência de todo um massacre, inclusive da população civil. Parte das pessoas da capital, lá da cidade, morreram também por conta desse conflito. Então, muita gente até hoje pensa nessa história de mudar. Até hoje eu acho exagero, mas porque muita gente ainda não tem muito essa noção, mas até o início do século XX tinha muito essa noção de mudar novamente, voltar ao nome original da cidade, ok? Outro conflito que vai ocorrer nesse período do governo de Floriano Peixoto foi exatamente a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Essa Revolução Federalista, para a gente entendê-la, a gente tem que fazer algumas considerações sobre a política na província, na região sul do Brasil. O sul do Brasil, né, Paraná, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraná teve muito tempo ligado a São Paulo, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente, sempre tiveram um histórico de disputa, de guerra, de conflito naquela região. Sempre foi uma região considerada pelo governo federal, né, como uma região de bárbaros, uma região difícil de governar, pelas disputas em torno daquela região, desde a época da Revolução Federalista, desde a época da Guerra dos Farrapos, né, a Revolução Farroupilha, que foi aquela revolução lá no período da regência, de 1835 até 1845, né, durante 10 anos, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fizeram uma rebelião contra o governo central, que era o governo da regência, ficaram independentes do Brasil, tornaram-se repúblicas. O Rio Grande do Sul se transformou na República do Piratini, Santa Catarina se transformou na República Juliana, então sempre teve essa característica de independência, de autonomia. E o Rio Grande do Sul, principalmente, a disputa pelo poder lá sempre foi muito violenta, muito truculenta, né? E governava, desde a época da proclamação da República, governava o Rio Grande do Sul o Júlio de Castilhos, que era republicano, positivista, admirador de Floriano Peixoto, ele era florianista, então ele tinha esse viés autoritário, e ele chegou, inclusive, quando ele chegou a governador, presidente do Estado, como era conhecido, ele chegou, inclusive, a mudar a Constituição gaúcha, fazendo com que ela se tornasse extremamente autoritária. Por exemplo, nessa nova lei, nessa nova Constituição imposta por Castilho, que governava o Rio Grande do Sul,
o cargo de vice-presidente do Estado, ou vice-governador, como queira, não era eleito, como acontecia anteriormente. Passou a ser escolhido quem escolhia o vice era o governador ou o presidente do Estado. Então, essas outra característica dessa nova Constituição, criada por Castilhos, quando ele assumiu o governo do Rio Grande do Sul, foi exatamente a questão dele poder ter mandatos consecutivos, ser reeleito várias vezes, quantas vezes ele quisesse. Então, fez com essas características todas, aliadas aos conflitos macros, os conflitos maiores a nível de Brasil, provocou o início do conflito no Rio Grande do Sul, né? Quando o Júlio de Castilhos foi deposto, né? Por conta daqueles problemas com Deodoro com o Congresso, ele acabou sendo deposto, né? E se armou e voltou a lutar pelo poder. Aí criou-se a deposição de Castilhos, foi feita pelo grupo do Silveira Martins, né, que era o maior inimigo de Júlio de Castilhos, os dois eram inimigos ferrenhos, né, aliás, os três, né, o Júlio de Castilhos de um lado, o Gumercindo Saraiva e o Silveira Martins de outro. Então, em síntese, a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul foi a disputa pelo poder político na região sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Então, essa disputa foi feita por dois grupos, o grupo chamado de republicanos, que era o grupo liderado por Júlio de Castilhos, que tinha o apoio total de Floriano Peixoto. Inclusive, o Júlio de Castilhos convenceu o Floriano Peixoto de que esse conflito não era um conflito interno do Rio Grande do Sul, mas ele estava defendendo o Brasil de um golpe monarquista, né, que era um movimento a favor de trazer de volta a monarquia. Com isso, ele obteve o apoio de Floriano Peixoto para ajudá-lo nesse conflito aí. Então, Júlio de Castilhos, apoiado totalmente por Floriano Peixoto, liderava esse grupo dos republicanos, que também tinha um apelido de pica-paus, porque eles se vestiam as cores que eles usavam no fardamento eram também chamados de pica-paus. Já o que defendia esse grupo de Júlio de Castilhos? Eles defendiam uma maior centralização política, né? Um executivo forte, ditatorial, né? E o poder total, o poder do governante ser total em relação aos outros poderes, né? Então, que era, obviamente, o desejo, o anseio, né, do grupo dos militares mais positivistas, mais radicais. O Floriano, o Peixoto pensava assim, o Deodoro pensava assim, muitos outros militares também pensavam assim. O outro grupo, que era chamado de federalistas, né, que eram conhecidos por maragatos, e aí vem uma curiosidade: maragato era o nome que se dava na região àqueles imigrantes espanhóis que vieram para aquela região do Uruguai, da fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, que migraram para essa região aí. Eles eram conhecidos como os espanhóis na região de Maragataria. Então, é chamado de maragatos. E esses imigrantes se misturaram com índios e negros e formaram um grupo bem atuante no Uruguai e na parte sul do Brasil. Inclusive, uma curiosidade é que foram esses imigrantes que trouxeram o uso da bombacha, que é aquela calça típica que se tornou a calça típica do gaúcho, aquela calça amarrada aqui na perna que é típica do gaúcho. Então, foram esses imigrantes que introduziram na cultura do sul do Brasil o uso daquela calça conhecida como a bombacha. Bom, curiosidades à parte, então vamos voltar aqui para esse conflito. O grupo dos federalistas, conhecido por maragatos, era liderado por duas personalidades extremamente fortes na política do sul do Brasil: o Gumercindo Saraiva e o Silveira Martins, né? Lembrando que tanto eles como o Júlio de Castilhos, todos eles eram latifundiários, eram donos de terra, donos de escravos, na época que tinha escravos, então conservadores e tudo mais. O Gumercindo Saraiva, principalmente o Silveira Martins era monarquista. Silveira Martins, se não estão ligando o nome à pessoa, é aquele que o Deodoro teve uma disputa, uma briga por uma questão, disputando o amor de uma mesma mulher, que foi entre Deodoro e Silveira Martins, que acabou o Silveira Martins ganhando a parada aí. É esse aí
que fez com que Deodoro se decidisse em favor da questão da República, quando soube que Dom Pedro II, né, ia nomeá-lo como ministro, que ia ser o chefe dele. Então, é esse o Silveira Martins. Então, o que defendia esse grupo dos federalistas? Eles defendiam, obviamente, uma menor centralização e um legislativo forte. Então, eram aqueles dois projetos republicanos, dos militares e dos civis, que foi também alvo de disputa na época de Deodoro, que acabou levando ao fechamento do Congresso. Então, esse conflito federalista, essa chamada Revolução Federalista, é considerada a mais sangrenta guerra civil ocorrida no Brasil. Se estima que morreram entre 10 mil a 12 mil pessoas nesse conflito, um conflito extremamente violento. Inclusive, tem o famoso episódio das degolas, né? Então, quando em um dia só foram degoladas mais de 700 pessoas dentro de um curral na proximidade da cidade gaúcha de Bagé. Então, os apoiadores dos castilistas, né, os pica-paus, foram degolados pelos maragatos, degolados mesmo, foram trancafiados no curral e foram degolados de um a um, era colocado para ir para a porta da porteira do curral e um a um era degolado com facão. Isso aí foi noticiado, inclusive, internacionalmente, né? Então, teve um repórter, se eu não me engano, americano ou inglês, não estou bem lembrada de onde ele era, mas que ele noticiou essa barbaridade. Ele foi lá, em loco, ver, noticiou essa barbaridade, disse que tinha um rio próximo, estava coalhado de sangue dos corpos que eram colocados lá sem cabeça, né? Então, enfim, foi um horror. Então, essa mesma situação se repetiu também com os maragatos. Os castilistas degolaram cerca de mais de 300 maragatos também na região de Palmeira das Missões. Ou seja, foi uma guerra, não só uma guerra política, mas também uma guerra civil extremamente violenta, extremamente sangrenta. A vitória da Revolução Federalista acabou após a morte de Gumercindo Saraiva, né, que acabou sendo morto, e Silveira Martins fugiu para fora do país. Então, os castilistas, né, Júlio de Castilhos, acabou vencendo o conflito, embora 2 anos depois do fim da guerra, menos de 2 anos depois, ele acaba morrendo por causa de um câncer de garganta. Um pouco tempo depois que ele reassume, no fim da guerra, ele acaba morrendo de câncer de garganta. Diz que ele tinha um problema sério de gagueira, o Júlio de Castilhos. O Silveira Martins fazia bullying com ele, chamando de gaguinho, mas diz que quando ele discursava, a gagueira desaparecia, né? E ele discursava de forma assim, bem intensa mesmo. O fato é que ele teria morrido, que acredita-se hoje que seria um câncer de garganta, que teria acabado matando o Júlio de Castilhos. Então, mas a revolta federalista, né, ela teve fim com a vitória do Júlio de Castilhos, com a vitória dos pica-paus, né, dos castilistas, e que o maior legado, né, desse conflito foi exatamente a herança autoritária deixada por esse movimento dos republicanos, dos castilistas, principalmente para a história do Rio Grande do Sul. Então, os políticos que vieram após, políticos que vieram depois de Castilhos, herdaram todo esse autoritarismo, todo esse viés ditatorial. Pinheiro Machado, Borges de Medeiros, todos esses políticos que vão interferir, inclusive, na vida política a nível nacional. Um deles, mais para frente, o próprio Getúlio Dornelles Vargas, que nasceu no Rio Grande do Sul e que é considerado um herdeiro político de todo esse regime, toda essa característica política autoritária do Rio Grande do Sul. Não é à toa que ele também vai se transformar num ditador, promulgando o Estado Novo, decretando o Estado Novo em 1937. Mas isso são conversas para depois. Então, o Floriano Peixoto, por conta de ter derrotado esses movimentos todos, né, de ter conseguido impor a sua autoridade, né, mesmo que através da força, né, da ilegalidade, né, ele mesmo dizia que quando ele tinha que resolver um problema, ele guardava a Constituição na gaveta
resolvia, depois que ele resolvia, que ele tirava a Constituição da gaveta. Ou seja, ele fazia o que era totalmente ilegal. Mas ninguém assim conseguia questionava, óbvio, mas não conseguia retroceder, conseguia derrotar as ideias dele. Na época do seu governo, muitas pessoas, inclusive ex-aliados, foram presos, torturados, mortos e exilados. Um exemplo é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, inclusive, é bem interessante essa história, que o Rui Barbosa, quando ele decretou o estado de sítio, começou a mandar prender todo mundo, inclusive deputados do Congresso e tudo mais, mandando fechar o Congresso, o Rui Barbosa entrou com uma ação no juizado, no Supremo da época, né? O STF da época. Entrou com uma ação de habeas corpus para as pessoas que estavam sendo presas. E aí o recado que o Floriano deu foi o seguinte, ele disse assim, vamos ver quem vai julgar esses habeas corpus. Se o juiz vai dar habeas corpus para os deputados, vamos ver quem é que vai dar habeas corpus para o juiz quando eles forem presos. Então, esse recadinho bastou para que o Supremo se acobardasse e não desse os habeas corpus, que acabou levando, inclusive, ao exílio do Rui Barbosa, que teve que fugir para não ser preso, foi exilado, né? Ficou na Inglaterra um bom tempo. É isso só para mostrar aí como o tipo de governo que foi, o modelo de governo que foi o governo de Floriano. Mas, como eu disse, ele foi chamado de Marechal de Ferro, porque ele conseguiu derrotar, ele tinha essa característica, né, de ser como é que chama? Violento, truculento, né, de não se acovardar e tudo mais. E também é chamado, historicamente, pela história oficial, de o Consolidador da República. Quem defende esse título para Floriano Peixoto, quem defende esse título coloca que ele foi o consolidador da República porque ele conseguiu impedir a volta da monarquia. Ele conseguiu consolidar o governo republicano, a forma de governo republicana, e impedir um golpe, uma volta da monarquia. Mas é um título muito questionado pela maioria dos historiadores. Porque o que, na verdade, ele consolidou foi o autoritarismo dele. Ele consolidou, o que ele criou, o que ele consolidou, foi um modelo de governo autoritário, personalista, que, infelizmente, vai nortear muitos dos presidentes da história do Brasil até hoje. Esse modelo de salvador da pátria, esse modelo personalista, de guardião da nação, esse modelo autoritário, né? Esse modelo de opressão, que não admite o contraditório, que não admite questionamento. Esse foi o modelo gerado pelo chamado florianismo, esse personalismo da política. Então, porque ele foi exatamente, o governo dele foi contra tudo que representava, na teoria, o que era o espírito republicano. Garantias individuais, direitos, né, o direito das pessoas, a democracia. Então, ele foi contra todos esses princípios republicanos. Por isso que esse título de consolidador da República é um título bastante questionado. Em 1894, foi estabelecido a escolha do candidato, o Prudente de Moraes, né, que era um paulista, cafeicultor, que foi escolhido pelo Partido Republicano para disputar, não é bem a palavra, porque não tinha adversário, mas para ser indicado para presidente da República, né, o primeiro presidente civil da República. Floriano não gostou, ele não gostava de Prudente de Moraes, ela não gostava de ninguém. E o Floriano, ele tinha seus próprios planos, né? Mas a vida acabou dando uma rasteira nele. Por quê? Porque mesmo contrariando todas as expectativas, todo mundo achava que o Floriano, no último momento, após a eleição, teve a eleição em 1894, que elegeu Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, o primeiro presidente eleito pelo voto direto, mesmo que só por 6% da população, mas foi eleito pelo voto direto. Então, todo mundo achava que, na última hora, quando tivesse que passar a faixa, o
Floriano ia dar um golpe e se manter, e se perpetuar no poder. Era o que todo mundo achava, era o que os seus apoiadores, os florianistas, achavam, mas ele contrariou todas as expectativas e acabou realizando a transição passando o poder para Floriano. Não que fosse a gosto, pelo contrário, foi muito a contragosto, tanto que ele nem sequer se deu o trabalho de ir lá passar o cargo para o outro. O Prudente de Moraes chegou para ser empossado, ele não estava nem lá. Ele não se deu nem o trabalho. Ele foi embora para o interior, não se deu nem o trabalho de fazer a transição do governo. Depois se soube, né, que, na verdade, ele não fez nada para continuar, porque ele já estava muito doente. Então, o Floriano tinha tuberculose, né? E aí, tanto é que alguns meses depois dele sair do governo, ele morre no interior do Rio de Janeiro, a cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, que hoje é chamada de Floriano, onde ele foi enterrado. Então, ele acá onde ele tinha uma fazenda, e aí depois essa cidade hoje recebe o nome de Floriano, cidade Floriano Peixoto. Ele tinha muitos planos, com certeza, ele tinha planos para se perpetuar no poder, mas ele conseguiu derrotar todos os generais da época, menos o general Tuberculose, que acabou derrotando definitivamente o famoso Marechal de Ferro. Ok? E aí, amores, antes da gente concluir, eu gostaria de fazer apenas uma curiosidade. Floriano Peixoto, ele foi tema de muitos escritores que trataram não só dele, mas principalmente da época do governo dele. O governo dele como pano de fundo para muitas obras literárias famosas do Brasil. Alguns elogiando, outros criticando, outros ironizando. Então, nós temos, por exemplo, o Arthur Azevedo, o Raul Pompeia, o Jorge Amado, no livro Cavaleiro da Esperança, que ele cita o governo de Floriano, né? Então, ele faz até de forma positiva o governo de Floriano, no livro Cavaleiro da Esperança. Mas a obra literária que melhor descreveu o governo de Floriano, que tem como pano de fundo o governo de Floriano, e que trata exatamente de uma forma, de uma sátira aos apoiadores de Floriano, aos chamados florianistas, né? Ele ridiculariza esse florianismo todo, né? Essa ideologia florianista, foi o Lima Barreto. Então, Lima Barreto, que era um escritor negro, né? do final do século XIX e século XX, o Lima Barreto escreveu o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, nesse livro, ele faz uma crítica, uma sátira ao governo de Floriano, ele critica o autoritarismo, a violência, a truculência do governo de Floriano, e, ao mesmo tempo, ele satiriza os apoiadores de Floriano, né? Os florianistas, na figura ridícula do Policarpo Quaresma. Ele coloca o Policarpo Quaresma, uma figura extremamente caricata, né? Onde ele coloca toda essa ideologia, onde o Quaresma faz essa idolatria a Floriano e que acaba, no final, se decepcionando. Então, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é o livro que melhor retrata, de uma forma bem crítica, bem satírica, bem realista, o contexto histórico do governo de Floriano e, principalmente, a ideologia florianista, né? A forma como a figura, o personagem de Floriano, né, era tratado pelos seus apoiadores, né, através do personagem Policarpo Quaresma. Então, é uma obra muito interessante. Hashtag fica a dica aí para a leitura, quem ainda não leu, vale a pena, ok? Então, amores, nós terminamos aqui o governo de Floriano, consequentemente, o governo da República das Espadas, a fase da República das Espadas. No nosso próximo episódio, na próxima semana, nós estaremos voltando para falar da segunda fase da República Velha, que é exatamente a fase da República do Café com Leite ou República Oligárquica, que é a maior fase do período da República Velha, ok? Então, continuamos, nos veremos na próxima semana. Beijos!
E aí, amores, gostaram? Espero que sim. Então, na próxima semana, na terça-feira, estaremos dando continuidade ao nosso ciclo de conversa, dessa vez iniciando a segunda fase do período da República Velha, que é a chamada República do Café com Leite ou República das Oligarquias, ok? Então, na próxima semana, a gente se encontra de novo. Então, beijos e até a próxima.